Já cumprimentaste? A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. Nós fomos chamados das nossas vãs maneiras de viver, amém? E o Senhor Jesus Cristo, Deus, na pessoa de Jesus, veio a chamar uma igreja, veio a chamar um povo que estava perdido, veio a chamar-te a ti e a mim, para fazer daquilo que não era, que fosse, que viesse a ser. E nesta manhã eu quero falar-te acerca do propósito de Deus, ou de um dos propósitos de Deus em relação à tua e à minha vida. E por isso eu queria orar, Pai, no nome de Jesus, apesar de termos a consciência, Senhor, e apesar de sabermos que não somos merecedores de tanta graça, de tanto favor, Tu nesta manhã renovaste as Tuas misericórdias uma vez mais pelas nossas vidas e nós Te agradecemos, Pai. Não temos muito para Te dar, se calhar não temos nada para Te dar nesta manhã, Senhor, mas queremos reconhecer, Senhor, que temos sido favorecidos por Ti. Temos sido agraciados sobremaneira, Senhor. Não pouco, mas muito. Por isso, nesta manhã, tudo aquilo que eventualmente possamos dar-te aqui nesta manhã, seguramente vai ser muito escasso. Toma-o para Ti, Senhor, e que possas ser honrado e glorificado através desse pouco e possas transformar em muito. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. E nós fomos chamados, tal qual o Senhor, ali no livro de Cantares, se puderes abrir comigo, um livro de Cantares. Cantares dos Cantares, eu gosto muito desta passagem bíblica. Há alguns anos atrás, esta passagem bíblica falou-me muito diretamente ao coração, falou-me muito diretamente à minha vida, pela forma como eu caminhava, não somente neste ministério, mas como eu caminhava em Deus. Continua, eu entendo que, creio que todos nós continuamos eventualmente e pontualmente a cambalear, a cochear daqui e dali, e o Senhor vem e ampara-nos, impulsiona-nos. Continuamos com algumas limitações, com algumas debilidades, não porque Deus não possa fazer algo especial e fazer-nos caminhar de uma forma tremenda e de uma forma diferente, sim, não porque realmente nós próprios, pelas nossas inquietações, pelas nossas inquietações, pelas nossas ansiedades, pelos nossos temores, muitas vezes limitamos que a obra de Deus se materialize na nossa vida. Não é Deus o culpado, são as organizações, são as pessoas. Nós próprios muitas vezes limitamos a Deus. E esta passagem, há uns anos atrás, pela maneira como eu pensava, a minha mentalidade, pela maneira como eu andava, esta passagem, lembro-me de um culto em que eu vi alguém pregar esta mensagem, falou-me tão diretamente, tão tremendamente. Foi uma das coisas que veio, foi um tijolo, um bloco mais que o Senhor veio pôr na minha vida e que faltava. E que sem aquele bloco, sem aquele tijolo, parece que nada mais acontecia daí para a frente, porque enquanto não levasse aquela peça ali, provavelmente as outras não poderiam ser postas no edifício. Porque todos nós somos edifício de Deus, amém? Somos um edifício que está em construção. E às vezes em restauração também. E Cantares 2, 10, 14, eu gosto muito desta passagem bíblica, diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz,
porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Amém? Eu não sabia naquele então que me encontrava desta forma, escondido em mim mesmo, refugiado nos meus conceitos, nas minhas filosofias de vida. Neste ministério caminhei assim muito tempo. Neste ministério andei também lá nas escarpas altas, escondido lá nas fendas. Não permitia que ninguém alcançasse a minha vida. Não permitia que ninguém falasse da minha vida. Não permitia que alguém opinasse acerca daquilo que eu era ou daquilo que eu deixava de ser. Não permitia. Escondia-me. E o Senhor vem a chamar uma igreja e diz à igreja: Ei, igreja, sai lá daí de onde estás. Sai lá daí do esconderijo onde andas. E a igreja somos nós, amém? Cada um aqui. Está aqui alguém? Quantas pessoas estão aqui que são a igreja de Cristo? Então o Senhor nesta manhã está-te a falar a ti, igreja. Temos duas opções. Ou ouvimos ou não ouvimos. A escolha é sempre nossa. Diz que Deus dá-nos o livre-arbítrio para poder decidir aquilo que queremos fazer. O caminho por onde queremos percorrer. O livre-arbítrio. E o Senhor diz: amada minha, vem, igreja, não continues aí nos teus raciocínios, escondido em ti mesmo. Vem, porque tu não sabes, mas olha, ainda que não te pareça a ti própria, igreja, a tua voz é suave, a tua voz é bonita, o teu rosto é amável. Ainda que, olhando para o lado, às vezes a gente diz: ó Senhor, como é que tu podes dizer que uma pessoa destas é amável? Tem um rosto amável. É incómodo de ver, como diz alguém. É incómodo. Mas imagina-te a preciosidade que isto é, que o Senhor vem a chamar uma igreja que anda escondida e vem a dizer à igreja que o inverno já passou, o tempo difícil, o tempo das complicações, o tempo em que nada fazia sentido, já passou. Agora as rolas já cantam, agora as plantas exalam o seu aroma, agora tu podes olhar o sol, tu podes alegrar-te a cada manhã que te levantas e vês o sol e olhas à natureza à tua volta e tu te alegras e dizes: Senhor, mais um dia que eu posso viver. E já lá vão 50. Mas não são dias, são anos. Para alguns, para outros vão 60. Não importa a idade, o importante é que tu saibas apreciar cada dia que Deus te dá e em cada dia que Deus te dá, tu te possas esforçar para poder agradar-lhe, para poder servir-lhe. Amém? Mas por isso temos que sair do sítio de onde estamos muitas vezes, dos nossos preconceitos, dos nossos rancores, das nossas limitações, das nossas incapacidades de podermos esquecer aquilo que temos uns contra os outros, porque não servimos senão a um Deus tremendo. E isso devia estar por cima de todas as coisas. Porque quando colocamos isso acima de todas as coisas, todas as outras, todos os impedimentos que há entre uns e outros desvanecem-se, caem sem nós darmos conta. O nosso coração limpa-se, renova-se, restaura-se sem nós darmos conta. Porquê? Porque priorizamos aquilo que é prioritário. E às vezes estamos tão cegos em nós próprios, escondidos nas escarpas dos montes, das nossas próprias inquietações, limitações e tantas outras coisas que se afloram e não somos capazes. E Deus está a chamar uma igreja, está-te a chamar a ti, está-me a chamar a mim todos os dias. E eu às vezes penso: Senhor, eu não consigo. Senhor, estou cansado. Senhor, eu não vou conseguir isto, eu não vou conseguir aquilo. Como é que eu posso estar embrenhado em tantas coisas sem fazer nenhuma de jeito e maneira? Como é que eu posso estar metido em tantas situações se eu acho que não sou capacitado para nenhuma delas? Mas a cada dia eu tenho que valorizar que é Deus quem me chama, é Deus quem me dá a oportunidade de eu poder fazer algo mais por mim e por aqueles que estão à minha volta. Por isso é que Deus chama a igreja, para que a igreja saia do sítio de onde está. A igreja está escondida. A igreja está limitada, limita-se, autolimita-se. Nós autolimitamos-nos. Porque queremos autolimitar-nos. Porque a nossa primeira palavra é não. Não consigo, não posso. Mas se... Estas são as palavras que mais se ouvem. Mas se, não, talvez. As nossas palavras têm que ser umas palavras de confiança. Sim. Sim.
Sim, porque até aqui Deus me trouxe e havia tantas outras barreiras tão mais complicadas e Deus ajudou-me a transpô-las todas elas. Eu hoje considero que há muitas das barreiras que eu não tinha a capacidade de transpor. Tu não tinhas a capacidade de transpor. Tu não tiveste a capacidade de transpor. Mas Deus, num clique, muitas vezes, algumas delas, num clique, deu-te uma nova visão. Fez-te coisas de forma diferente. E tu pudeste transpor aquilo que para ti eram gigantes. Passaram a ser coisas pequenas e transponíveis. O servo de Deus na Bíblia, que ele para mim, muitos outros há. Mas neste homem eu posso identificar aquilo que é o objetivo e aquilo que é o propósito e aquilo que é a forma, o formato, a maneira que uma igreja, que tu e eu nos devemos comportar no serviço ao Senhor. E este homem chama-se Neemias. Conhecemos Neemias, amém? Bebemos um café com ele ontem. Conhecemos da Bíblia, amém? Conhecemos o Neemias. E vemos que tamanho projeto o Senhor o encarregou, não é? O Senhor deu-lhe um projeto, deu-lhe uma tarefa tremendamente complicada. Mas escuta, mas não foi Deus que foi falar com ele. Quem é que foi falar com Neemias? Quem foi? Foi Deus? Algumas vezes diz que Deus falava a Jeremias, a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor e disse... Mas aqui é bem claro, é bem específico. Quem foi falar com Neemias foi um mensageiro. Quantas vezes nós não estamos dispostos aos mensageiros? Este homem estava, vamos dizer, numa vida tranquila. Era um servo de Deus, era um homem de Deus, mas vivia uma vida não muito preocupada, aparentemente, daquilo que eu conheço, pelo menos, e que a Bíblia me leva a entender. Ele era copeiro de um rei. O único problema dele era se tivesse que o rei morrer por causa de alguma comida ou bebida envenenada, ele era o primeiro que morria. E, portanto, o rei já não morria. Porque ele provava tudo aquilo que o rei ia comer. Amém? O vinho, se era do Alentejo, se era bom, a graduação, essas coisas todas. E este homem recebe uma mensagem de um mensageiro que lhe diz que os muros, as portas de Jerusalém estavam derribadas, estava tudo feito de pantanas, como nós aqui costumamos dizer. E era uma tarefa, vamos dizê-lo, talvez a tarefa, se ele está no local em que tudo está a acontecer, talvez encarasse de uma forma diferente. Agora estou-te a falar de uma pessoa que está num sítio distante, vivendo uma vida aparentemente, vamos dizer, despreocupada com este tipo de situações. E Deus lembra-se que há ali uma igreja, está lá aquele Neemias. Está ali uma igreja que está meia cómoda, meia adormecida, está a viver um conformismo, está a viver uma situação estável. Está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Neemias estava bem. De repente Deus veio abanar as águas. E Deus quer fazer isso contigo e comigo. Abanar as águas. Abanar a nossa vida. Mexer na nossa vida. Usar a nossa vida. Há pessoas que pensam que servem a Deus, mas quando Deus quer usar a sua vida, rejeitam que Deus use a sua vida. Mas auto-intitulam-se servos de Deus. E quando Deus vem querer usar a sua vida de uma forma não tão apreciada por nós próprios, nós o que é que pensamos? Que qualquer coisa aqui está de errado. Há aqui qualquer coisa que está de errado. E Deus quer abanar a nossa vida. E Neemias recebe um chamado, não que Deus lhe tivesse dito. Repara, a palavra de Deus não disse, Neemias, Deus disse que tu tens que ir a Jerusalém. Deus disse que tu tens que fazer. Deus disse que tu tens que ir. Deus disse que tu tens que deixar agora toda a tua vida cómoda, confortável que estás a viver, ou menos confortável, mas menos cómoda, mas definitivamente mais facilitada do que aquela que vais encontrar em Jerusalém, tens que deixar isso tudo. Deus não disse nada disso. O mensageiro somente lhe reportou a situação.
A questão está é que Neemias era um homem que tinha um amor dentro de si. Falámos no amor a semana passada. Amém? Lembram-se? Lembram-se da carta à igreja de Éfeso? Éfeso. Glória a Deus. E Deus está chamando uma igreja, está chamando a ti e a mim, para poder fazer uma obra, tal qual como Neemias foi, que eu identifico como o protótipo, por assim dizer, de uma igreja que tem um chamado, que recebe um chamado, mas não precisa dizer, olha, tens que ir e tens que fazer. Não, é uma igreja que vive um amor na relação que tem com Deus, na relação que tem com Cristo, e só não faz aquilo que não está ao seu alcance. Porque o mensageiro somente relatou aquilo que era a situação do povo. E logo diz que Neemias, porque Neemias estava sensível. E este é o primeiro ponto. Deus necessita que nós estejamos sensíveis. Quanta insensibilidade às vezes há na nossa vida, irmãos? Verdade ou mentira? Quanta insensibilidade. Temos que ser coerentes. Aqui não somos uns mais que outros. Aqui às vezes o que somos é mais velhos ou novos uns que os outros. Às vezes uns um pouco mais bonito que outros, não? Por exemplo, eu, não é? Ou seja, dos mais bonitos, eu não sou dos mais feios, sou dos mais bonitos. Irmãos, aqui não somos uns mais que os outros. Todos temos debaixo das mesmas paixões. Neemias sofria das mesmas paixões, seguramente, que tu e eu sofremos. A diferença está é quando tu tens uma sensibilidade para com Deus. Quando tu estás sensível à voz e ao chamado de Deus. Não é necessário virem dizer, é necessário fazer isto, é necessário fazer aquilo, é necessário fazer o outro. Não, é que tu vês o que é necessário fazer. Quando Neemias recebe aquela mensagem, não foi preciso vir Deus e dizer, olha, Neemias, recebeste um mensageiro, não recebestes? Eu às vezes tenho que fazer assim no ministério, às vezes uns com os outros temos que fazer assim. Olha, irmão, aquele irmão disse porque para fazermos aquilo. Sim. Pronto, ok, era só para confirmar. Ok, agora que tu me ligas, pronto, está bem, eu ia-te ligar para confirmar. Precisamos de confirmações, de reconfirmações. Quando o trabalho está à nossa frente para fazer, a palavra de Deus diz que devemos fazê-lo. Amém? Devemos fazê-lo. Não devemos ter que estar à espera que venham dizer aquilo que nós temos que fazer. E Neemias, para mim, representa uma pessoa, uma igreja sensível. Sensível à dificuldade das pessoas. Sensível à dificuldade do seu próprio povo. Sensível ao chamado de Deus. Ele entendeu que não era necessário vir Deus trazer-lhe uma mensagem, porque a mensagem já tinha chegado a ele. Não era necessário vir alguém recalcar, oh Deus, mandas este mensageiro, mas este mensageiro quem é este? Quem é este mensageiro que me está a dizer que esta situação está assim? Eu ia, mas não é este que tem que me dizer. Não é este mensageiro, Deus. Vê lá se traz um mensageiro que tenha uma altura e uma estatura de acordo à minha altura e à minha estatura. O trabalho está para se fazer, irmãos. É para se fazer. O que importa é quem diz. O que importa é quem te vem trazer uma notícia e quem te vem dizer que é necessário fazer aquilo. Provavelmente essa pessoa que te vem trazer a notícia não se sente ela capacitada para o fazer e somos nós, os servos de Deus, que temos que o fazer. E Deus utiliza as pessoas para trazer as notícias até nós. Amém? Quantas vezes já ouvistes falar que há determinada pessoa que está assim, assado? Sabes, irmão, ali na quinta, ali na casa tal, está aquela pessoa, olha que aquilo está, aquela pessoa está... E é uma pessoa comum que te está a dizer, e tu dizes, bom, se isto fosse o Luís Miguel a dizer-me, eu ia lá e falava com ele e tentava resolver o problema. Mas eu não vou meter nisto porque... Não me vou meter nisto. Só porque este me está a dizer, agora vou meter-me nisto para quê? Agora vou meter-me neste projeto, nesta tarefa para quê? Não, isto não é comigo. Neemias não disse, isso não é comigo. Neemias quebrantou-se imediatamente porque ele estava sensível. E esta é a primeira palavra, sensibilidade à voz e ao chamado de Deus. Então, para mim, eu identifico aqui a igreja. Eu identifico em Neemias a postura que a igreja deve ter perante o seu Criador, perante o seu Senhor. Neemias capítulo 2, verso 2 ao 5. Vamos verificar essa situação.
Diz assim a palavra de Deus. O rei me disse, porque está triste o teu rosto, se não estás doente. Tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê à tua presença, em tua presença, peço que me envies a Judá e à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele não foi em desordem. Ele não foi a dizer, ei, eu vou agora e eu faço, ei, tu não és quem para me coisa porque eu sirvo a Deus. Ele não disse isso. Ele foi em ordem, mas o chamado estava lá dentro do seu coração. Ele sabia que aquilo era para ele. Ele sabia que aquilo não era para o vizinho. Ele sabia que aquilo não era para o outro fazer. Ele sabia que aquilo não era para o mais graduado, para o mais titulado, para o mais capacitado. Se Deus tinha mandado um mensageiro, ele reconheceu que aquilo vinha de Deus. Ele reconheceu que aquela tarefa, aquela atividade não era para mais ninguém. Mas ele foi em ordem. E este é o que nós temos que aprender como igreja. É fazer as coisas em ordem, mas não deixar de as fazer. Somente porque temos a incapacidade de poder-nos humilhar-nos e dizer, ok, eu para servir a Deus, embora seja filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, muitas vezes tenho que me humilhar a pessoas que nem sequer, muitas vezes, eu as vejo como filhos de Deus, para poder servir a Deus. Mas às vezes a soberba do nosso coração não permite que isso aconteça. Temos que temos que ir mais terra a terra. Não espiritualizar tanto as coisas. Somos nós que impedimos que as coisas aconteçam, irmãos. Somos nós, é a igreja, muitas vezes, que impede que as coisas aconteçam. Por nossas próprias culpas. Sabes? Uma das coisas que eu vejo em Neemias também é aquilo que às vezes eu vejo e denoto que tenho ausência na minha própria vida. Eu não sei tu. Eu denoto isso, eu noto que na minha vida muitas vezes eu tenho a falta de compromisso. E Deus buscou Neemias, porque Neemias era um homem comprometido. Neemias era um homem comprometido. E já aqui falámos disso anteriormente. O compromisso é muito importante na vida da igreja. O compromisso é importante na tua vida. O compromisso é importante na nossa vida, na minha vida. O compromisso com aquilo que Deus tem preparado de antemão, as obras que Ele fala que tem de antemão preparadas. Deus preparou de antemão esta tarefa, esta atividade para Neemias. Ele podia negar ou fazer. Ele tomou a melhor parte. Ele aceitou. Ele reconheceu e fez. Porquê? Porque ele estava comprometido, estava sensível e estava comprometido. O seu coração era um coração que ouvia com sensibilidade através dos ouvidos e também sentia com essa mesma sensibilidade. E porque tinha um compromisso com Deus, então ele não tinha o porquê. Ele nem sequer pensou, e se, e mas. Ele sabia que tinha que falar com o rei. Artaxerxes, ou como é que chama este homem? Eu nem sei quem é que põe um nome deste a uma pessoa. Artaxerxes. Ele sabia que tinha que pedir cartas, ele sabia que tinha que se humilhar perante o rei para ir fazer uma coisa que era tremendamente importante, era divina. Mas a soberba não tomou lugar do seu coração. Ele não foi pela sua própria autonomia. E nós temos que aprender a ser assim. Nós temos que aprender que para servir a Deus, a obediência, ela é consultiva. Há pessoas que não sabem algumas das características que a obediência tem. Obedecer não é só por obedecer, porque diz que sim com a cabeça. A obediência é consultiva. Significa dizer, tu para fazeres as coisas do agrado de Deus, tens que consultar. Ah, sim, irmão, mas eu oro a Deus todas as vezes que eu estou para tomar uma iniciativa, eu oro antes. Tens que consultar quem está cá ao teu nível. Na terra, a pisar a terra, como tu. Consultar. Perguntar, aconselhar-se.
Isso traz obediência prática e efetiva. Muitas vezes, sem consulta, nós pensamos que estamos a obedecer e não estamos a obedecer. Muitas vezes pensamos que estamos a obedecer a Deus e não estamos a obedecer. Porque não consultamos. E Neemias foi consultar o rei. Teve que se humilhar para servir a um rei ainda maior. Para servir ao rei dos reis, ele teve que se humilhar e consultar ao rei a quem ele servia todos os dias da sua vida. E isto é o que a igreja tem que aprender. Temos que devemos aprender a ser assim. E a ter um compromisso. Ele tinha um compromisso. Neemias capítulo 1, veio o Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, e se achavam lá na província e estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Agora repara, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isto revela o quê? Compromisso. Amém? Compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com os homens. A igreja tem que ter um compromisso. A igreja tem que ser comprometida com aquilo que é agora os nossos tempos e os problemas da sociedade. Por isso é que nós, em termos de ministério, o que é difícil, e por isso é que nem toda a gente tem a possibilidade de ser líder de um ministério. Por isso nem toda a gente, embora que alguns queiram, né? Eu também gostava de ser líder do ministério. Eu não tenho qualidades para ser um líder do ministério. Porque um líder do ministério tem que se adaptar aos tempos. E nesses tempos tem que estar suscetível, tem que estar de tal maneira comprometido com a causa, tem que estar sensível e tem que estar de forma a que as coisas vão acontecendo de acordo aos tempos, vão evoluindo. Por isso é que nem todos nós podemos ser líderes do ministério. Porque senão o ministério estagnaria. Porque nem todas essas pessoas têm esse dom. O dom de evoluir um ministério. O dom de fazer com que as pessoas que vêm atrás possam ser involucradas naquela visão. E as pessoas possam se identificar com a visão. Mas Deus sabia que Neemias era homem para o trabalho. Eu não sei qual é o teu dom. Poderás ter o dom de liderança. Poderá estar aí, escondido ainda. Poderá estar ali como em Cantares dos Cantares, 2, 10 em diante. Poderá estar ainda escondido aí nas rochas. Estás escondido em ti mesmo, tens os dons, mas não os desenvolves. Provavelmente em ti há um dom de liderança. Provavelmente em ti já veio uma vez a palavra de Deus, 1, 2 ou 3, a dizer e a chamar-te para que tu te levantes como igreja. Porque tu és um líder. Tu não sabes, mas tu és um líder. E Deus quer levantar líderes. Deus quer levantar mais Neemias na sua igreja, não só aqui no ICCM, como em muitas outras igrejas. Deus está levantando líderes e quer continuar a levantar líderes. E sabes porquê? Porque há muitas portas derrubadas, há muitos muros deitados por terra. Porque o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, embora que vencido, ele continua a fazer a sua obra de destruição à nossa volta. E a igreja, tal como Neemias, tem que ser uma igreja com duas coisas: interventiva e restauradora. Amém? É o que tu e eu temos que ser, irmãos. Temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer de nós pessoas interventivas, como igreja, e restauradoras. E não é o restaurador Olex. Porque não é restaurar cabelos. É restaurar corações. É restaurar vidas. E este é o bonito do projeto, no qual muitos não se querem envolver. Muitos não estão sensíveis à voz de Deus. Muitos não têm compromisso, porque não se querem envolver. Mas o mais bonito da tua e da minha vida é que Deus possa nos usar, possa nos utilizar, para que através do poder da palavra de Deus, corações possam ser restaurados. Esse é o bonito deste ministério. Há muitas pessoas que passam neste ministério. Milhares já passaram da frente para trás e de trás para a frente. Andaram alguns aqui anos e nunca entenderam o porquê que vieram a este ministério. E eu costumo dizer para essas pessoas, quando tenho a oportunidade: amigo, tu estás só a comer a casca.
Tu não aproveitas o sumo da laranja. Tu estás aqui, mas tu não estás a perceber que tu andas a comer uma casca que é amargosa. Tu todos os dias da tua vida andas com amargura na tua face, no teu coração. Porque ainda não entendestes que o sumo, o verdadeiro sumo, não é o Ministério Remar, não é o ICM, mas é aquilo que tu aqui dentro podes encontrar, que é a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus e é a restauração que Deus quer fazer na tua vida. Isso é o que tu de melhor podes encontrar neste ministério. Mas há pessoas que não entendem isso. Pensam que estão aqui de passagem para um tempo. Vou passar ali um tempo. Passa o tempo, irmão. Passa. O tempo vai passar, outro tempo, e outro tempo, e outro tempo. E um dia vais sucumbir. E passou todo o tempo do mundo e tu não aproveitaste tempo nenhum. Agora estou armado em filósofo. Amém? Estão a entender? Compromisso. Compromete com Deus. Está sensível à sua voz. Outra das qualidades que eu encontro em Neemias, sabes o que é? Neemias tinha as prioridades bem definidas. Às vezes nós não temos. Também já aqui falei nisto, algumas reuniões anteriores. As prioridades. Vejo pessoas tomarem atitudes, tomarem decisões totalmente desastrosas. Totalmente enganadoras. Porquê? Porque não têm as prioridades definidas. Neemias tinha as prioridades definidas. E por isso ele entendia aquilo que ele tinha que fazer. A prioridade de Neemias, ele tinha bem presente que a prioridade de Neemias não era permanecer no palácio do rei, continuar a fazer o que fazia, talvez arranjar um grupo que fosse, ao invés de ele ir, ele orientava, ele ficava a orientar. Olha, vocês vão e fazem tal e tal e tal. A igreja, aquilo que Neemias simboliza para mim, aqui neste contexto, Neemias simboliza para mim a igreja. A igreja não pode estar a pensar que os outros é que vão resolver o problema dos outros. A igreja tem que entender, tu e eu temos que entender, que somos nós que temos que molhar os pezinhos aonde? Em Abana e Farfar. Abana e Farfar eram rios limpos, onde toda a gente gostava de mergulhar. Tanto é que Naamã, capitão do exército da Síria, diz: mas como é que agora o profeta me diz que eu tenho que me lavar 7 vezes no rio Jordão, que é o rio sujo, se eu na minha terra tenho Abana e Farfar, que são rios tremendamente límpidos? Porquê é que ele não mandou um mensageiro a dizer-me para eu fazer isso lá? Poderia ter ele pensado. Assim é às vezes a igreja. A igreja não entende que não é em Abana e Farfar que temos que estar mergulhados. Nós temos que molhar os nossos pés é no lodo. Jesus Cristo veio molhar os seus pés aonde? Em Abana e Farfar? Não. No Jordão. No Jordão das nossas misérias. No Jordão das nossas pobrezas. No Jordão dos nossos enganos, das nossas mentiras, das nossas frustrações, das nossas fraudes pessoais. Foi aí que ele veio. Quando Jesus entrou na minha vida, a minha vida era um sepulcro. Como é que estava a tua vida? Era Abana e Farfar? Lá na Síria? Tudo limpinho? Ou realmente reconheces que realmente a tua vida era um sepulcro? Cheia de mentira, de engano, rancor, ódio, frustração, desalento, desânimo, ira, revolta. Quantos sentimentos podemos enumerar aqui, os quais faziam parte da nossa vida quando Jesus veio ao nosso coração? Quantos sentimentos estavam aí a aprisionar-nos e a manter-nos ali numa vida miserável, medíocre? Quantos? Deus busca uma igreja que tenha a prioridade bem definida, tal qual como Neemias tinha a prioridade definida. Ele sabia que a prioridade dele era dar ouvido à voz de Deus e fazer imediatamente aquilo para que Deus o estava a chamar. Porquê? Porque o seu coração, o seu ouvido estava sensível. Perdemos a sensibilidade, irmãos. Em muitas áreas da nossa vida, perdemos a sensibilidade. Eu não sei tu. Muitas vezes eu olho para dentro de mim e vejo que perdi a sensibilidade em muitas áreas da minha vida. Há que pensá-lo. Há que analisá-lo. Neemias 6, de 1 ao 4. Agora cada vez que abro isto... A
palavra de Deus diz: e tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia nenhuma brecha, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, porquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes, diz a palavra do Senhor no verso 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Prioridade definida. Ele estava a fazer a obra que Deus lhe tinha chamado a fazer. Ele era igreja. Ele tinha um chamado. Vieram os inimigos, Sambalate, Gesem e outros quantos que estavam por ali, tentar desviá-lo dessa tarefa. Há muitas pessoas dentro da igreja a tentar desviar outras pessoas do caminho certo. Não estão fora as pessoas que desviam, estão dentro. A tentar desviar as pessoas que querem dar um passo certo. Eu quero edificar a minha vida, eu quero recompor a minha vida, eu quero edificar uma família, mas tenho aqui este emplastro. O que é um emplastro? Porque o emplastro não quer mudar nada. O emplastro quer continuar a ser aquele emplastro. O emplastro, depois aqui atrás, e fica ali, do lado. Como aquele que costumava estar atrás do Pinto da Costa, lembram-me? Chamavam-lhe o emplastro, não é? Porque andava sempre atrás para se mostrar na câmara. Ei, estou aqui e tal. Dentro da igreja há emplastros. E os emplastros são aqueles que não permitem que outras pessoas tomem a direção certa. Porque estão sempre a buzinar. Agora é assim. Não vês que querem limpar o cérebro? Não vês? Larga os emplastros. Chuta-os para trás. Diz: ei, emplastro, vai-te embora. Chama-lhe emplastro mesmo. Vais ver, nunca mais vai atrás de ti. Mas tens que ter a coragem de o fazer. Diz a palavra de Deus que o Senhor diz: quem não é por mim é. Então tu tens que optar. Queres ver uma vida restaurada? Queres ser igreja de Cristo? Queres ter uma vida edificada? Queres ter um horizonte brilhante, digamos que com esperança? Queres viver uma vida com esperança ou queres continuar a viver miseravelmente sem saber de onde vens, para onde vais, sem saber o que é que vais fazer amanhã, o que é que não vais fazer amanhã, como é que vais educar a tua família, como é que não vais educar? O que é que tu queres? A decisão é nossa. A prioridade bem definida e determinada tinha este homem Neemias. 4 vezes vieram lá os inimigos a tentar destruir. Olha, anda cá, reúne-te connosco, porque a gente vai aqui arranjar uma forma tal e tal e tal. Mas reúne-me o quê? Como é que eu vou parar a obra que agora está a ser feita? Como é que eu agora vou parar aquilo que Deus está a fazer na minha vida? Como é que eu agora vou me distrair com coisas que eu sei que não prestam? Que é voltar ao passado, que é voltar atrás tudo, é deitar tudo a perder outra vez. Não vou. E eles insistiam: vai lá outra vez, vai lá ver se ele... Vai lá. Desta vez é que ele vai. Desta vez é que a gente lhe dá a volta. E assim há pessoas aqui na igreja que são instigadas por outros a voltar atrás. Porque os outros, os emplastros, não têm a capacidade de poder reconhecer Deus na sua vida. Estão frustrados. Mas não têm o direito de o fazer. E eu denuncio-os e falo-lhes diretamente na cara aquilo que eles estão a fazer. Não tenho problema nenhum. E até lhes chamo emplastro se for necessário. E até coisas piores. Porque eu rejeito esse tipo de pessoas. Não querem ter nada a ver com Deus e querem desencaminhar os outros. Estão frustrados na vida e querem que os outros também estejam. Não são capazes de se alegrar com o bem dos outros. Não são capazes de identificar que os outros estão a obter coisas que eles não conseguem. E ao invés de olhar com admiração e querer também seguir, não. Estão a puxar para trás. Cuidado. Neemias era um homem determinado e tinha a prioridade bem definida. Eu estou a fazer uma grande obra, como é que eu vou parar? Eu não vou parar coisa nenhuma, agora ninguém me distrai. Tu já és passado, acabou. Queres vir? Segue a Cristo. Ao seguir a Cristo, segues o melhor caminho. Amém? Não sei se me estão a perceber. A igreja com um projeto e com uma estratégia. Neemias tinha um projeto e uma estratégia. E é necessário que a igreja, nós como pessoas individualmente, que somos a igreja de Cristo, tenhamos um projeto e uma estratégia, que é o projeto e a estratégia de Deus. Amém? Amém?
Glória a Deus, está aqui alguém? Vamos ler rapidamente. Neemias 4. Estamos aqui dentro de Neemias, não vamos sair daqui. Também estamos bem, não é? Neemias 4, verso 17 em diante diz: os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava na arma. Isto representa uma estratégia, um projeto. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta e estava junto de mim. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi e a ter connosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhámos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Amém? Neemias identificou uma situação, estavam muito separados. Ele tinha uma estratégia, ele tinha um projeto. Para fazer aquilo que ele queria, que ele tinha que fazer, ele tinha que ter uma estratégia e um projeto. E nós, para servirmos a Deus, temos que nos enquadrar dentro de uma estratégia e de um projeto. Este ministério tem uma estratégia e tem um projeto. Amém? O suficiente é deixares de comer a casca da laranja e passares a beber o sumo da laranja. Vais ver que o sumo é muito mais agradável do que aquele sabor áspero da casca. Há pessoas que continuam a comer a casca. Eu prefiro o sumo. Eu prefiro o sumo. Quantos aqui preferem o sumo? Eu prefiro o sumo da laranja. Amém? Dá um aplauso a Jesus nesta manhã. Porque Ele é o sumo. Ele é o sumo da laranja. E se tu bebes dele, então tu estás a beber daquilo que é bom e daquilo que é edificante. Tem um projeto e tem uma estratégia. Neemias capítulo 4, verso 23. Vamos acelerando para terminar. Neemias, se puderes pôr ali, Débora. Desta maneira, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com a arma à sua direita. Amém? Isto significa que Neemias representa uma igreja desperta. Repara, desta maneira, nem eu, nem os meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes. E cada um ia com a arma à sua direita, ou seja, estavam despertos, estavam atentos. E isto é o que Deus quer fazer na nossa vida, despertar-nos para a realidade, manter-nos atentos àquilo que está à nossa volta, despertos, para podermos quê? Intervir e restaurar. Quais são as duas prioridades de Neemias? Intervir e restaurar. Estas são as palavras que eu quero deixar nesta manhã. Que tu possas ser uma pessoa interveniente, tu possas ser uma pessoa operativa a intervir na causa, no projeto deste ministério, no projeto que Deus tem para a tua vida, no projeto que Deus tem para este ministério. E que tu possas ser um mais daqueles que acrescentas algo para a restauração, acrescentas algo para a restauração de alguém, acrescentas algo para a restauração das pessoas que estão neste ministério e das pessoas que estão fora deste ministério. Que nós sejamos interventivos, tal qual como Neemias, porque Deus busca uma igreja de intervenção. Antigamente, aí nos anos 70, não é? Os anos 70 foi muito conhecido, e 80, por os grupos musicais, que eram aqueles grupos que tinham letras de intervenção, não é? Foram importantes nessas décadas. Foram grupos que interviram perante os problemas que aconteciam naquela sociedade daquele então. Eram os chamados grupos de intervenção, música de intervenção. Diziam verdades que doíam. E às vezes na igreja isso acontece, a palavra de Deus vem, e se a gente estamos receptivos a recebê-la, a palavra vem confrontar-nos e às vezes dói, porque vem expor aquilo que nós somos, as nossas debilidades, mas vem para nos enriquecer também, porque ok, vocês são assim, mas vocês comigo podem ultrapassar tudo isso. Esta é a verdade bíblica, é que com o Senhor somos mais do que vencedores, e é nessa verdade que temos que assentar a nossa vida, entre outras. E para terminar, Neemias demonstrou ser uma igreja sem medo, amém? Sem medo. Não há lugar a temores. Vamos terminar lendo Neemias capítulo 6, verso 13. Se puderes pôr, Débora, que isto está variado. Neemias capítulo 6, verso 13, diz a palavra do Senhor:
eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim vituperassem. Havia uma maquinação feita para que este homem pudesse agir debaixo de um medo, debaixo de temor. Sabes? Há pessoas neste ministério que vivem debaixo de medos e temores. Mas Deus não nos trouxe um espírito de cobardia, pois não? Um espírito de valentia, um espírito de domínio próprio, que não nos deixa atemorizar. Muitas são as vezes em que alguém vem com discursos, com situações, quase que para te atemorizar. E às vezes não o faz por querer, mas a mensagem que traz é uma mensagem carregada de negativismo. A mensagem que essa pessoa te traz, embora que inconscientemente, é uma mensagem que não vem do céu. É uma mensagem que vem do próprio temor dessa pessoa. As pessoas que vivem debaixo do temor transmitem temor às demais. Cada um só pode dar daquilo que tem. Se eu vivo uma vida de temores e de incertezas, quando eu falar com alguém, quando eu tiver que dirigir-me a alguém para aconselhar, para dar uma resposta disto, eu vou-lhe dar incertezas e transmitir os meus temores. Epá, vê lá, não, olha que assim eu também já experimentei, pá, não, isto assim não é possível. Há pessoas com quem eu falo, às vezes, durante a semana, e assim, não, isso não se pode fazer. E às vezes eu espero que Deus os ilumine e as coisas acontecem. E eu penso, Senhor, eu não vou dizer nada ao irmão, não vou dizer nada à irmã, mas, Senhor, mostra-lhe tu que as palavras que ele disse ontem, aquilo que tu estás a fazer é contrário. Ou seja, que as nossas palavras não sejam sempre de mas, se, talvez, cuidado, olha lá, não é possível. Tudo é possível para aquele que crê, amém? Tudo é possível para aquele que crê. Então eu rejeito isso mesmo em mim. E eu instigo-te, eu animo-te a que tu também possas rejeitar o negativismo na tua vida. O teu próprio negativismo. E quando alguém te venha dizer, mas não é possível, tu combate isso. Combate esse negativismo. Diz, não, isto é possível. Pelo menos vamos pôr à prova. Pelo menos vamos confiar em Deus. E se Deus nos mostra que não é, olha, vamos fazer como? Não é? Se Deus nos mostra que não é, não vai ser possível. Mas eu não tenho o porquê de achar que nada é possível, que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não se pode fazer o outro, porque isto não é normal, porque aquilo não é... Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Desde que seja para a honra e glória de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos colocar-nos de pé e sem mais demoras vamos orar. Eu gostaria que a palavra de Deus pudesse, nesta manhã, ter alcançado os nossos corações. Alcançou o nosso coração a palavra de Deus? Amém? Somos uma igreja comprometida. Amém? Somos uma igreja sensível. Amém? Somos uma igreja determinada e com as prioridades definidas. Amém? Somos uma igreja com projeto. Amém? Somos pessoas com projeto. Somos pessoas que não vivemos debaixo do temor e da incerteza, senão que confiamos em Deus, em todas as áreas. Então dá um aplauso a Jesus nesta manhã, porque Ele é autor de todas essas coisas. Pai, no nome de Jesus.